Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math. Eu sou Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e hoje o papo eu quero fazer há mais de um ano, para falar a verdade. Que foi difícil a gente conseguir ajustar a agenda de todo mundo aqui, que tem muito convidado hoje, né, Fabi? Tem muito convidado hoje. E o assunto é IA e criatividade. É um assunto maravilhoso. E para isso a gente está aqui com Luciano Matias, Caíto Cirilo, são sócios da Ínsula e da Trio. Um prazer receber vocês aqui no Do The Math. Prazer é todo nosso, a gente agradece, fica muito feliz. Conta pra gente o que é a Ínsula, o que é a Trio. Fala um pouco pra gente o que vocês estão fazendo. Vamos lá, eu começo, você começa? Pode para começar. o ímpar, então eu começo. A Ínsula, vou falar da Ínsula, o Caíto falando da Trio, que a gente vai falar de cada um tá um pouco mais à frente de uma empresa. A Ínsula, a gente criou a Ínsula por conta de uma demanda que a gente viu no mercado de filmes de AI mais craft, mais tailor-made, principalmente no mercado publicitário, que é de onde a gente sempre trabalhou, de onde a gente veio. E a Ínsula nasceu com a proposta que a gente brinca, a explosão criativa infinita. Por quê? Porque com AI a gente pode criar mundos distópicos, coisas de outros planetas, qualquer tipo de filme, hoje a gente consegue fazer cada vez mais fácil com AI e de forma tailor-made. Então a ideia da Ínsula é explodir de forma criativa o mercado publicitário. A gente tem alguns artistas internacionais que estão com a gente, alguns brasileiros, e estamos seguindo aí, trabalhando, fazendo bastante coisa. A gente está bem feliz com os resultados aí que a gente está tendo. E falando da Trio, basicamente a gente fez uma mudança na nossa empresa, onde a gente percebeu que a gente precisava segmentar mais os nossos negócios. Então a gente, como o Lu falou, a gente deixou a Ínsula mais no high-end ali, mais uma coisa tailor-made. E a Trio, que é essa empresa que a gente hoje pivota para democratizar a comunicação com AI. Então a gente quer dar voz para quem não tem voz, a gente quer dar alguma voz ou mais voz para quem tem alguma voz. E como a gente faz isso? Automatizando o processo de produção de filme. Então, basicamente, com a pessoa com uma ideia, ela entra no nosso site e a gente transforma isso em um roteiro, opções de roteiro, e um mood board, como vai ser o filme, e o filme já é gerado e a gente já envia isso para a pessoa em 2 dias. Então, a rapidez, desde a agilidade como o preço, faz total sentido para quem não podia antigamente ter uma coisa exclusiva e hoje a tecnologia nos proporciona isso. Dentre as milhares de coisas que ela traz para a gente, ela também traz isso hoje. Então é isso que a gente está fazendo na Trio. Agora, a relação com tecnologia de vocês faz tempo, desde o começo. Como vocês veem esse movimento? Porque vocês falaram, por uma coisa que a gente percebeu no mercado que tinha esse espaço, né? E tinha essa demanda também. O que vocês enxergam entre o que era feito, quando a gente olha, claro, há muito tempo atrás era uma coisa muito, deixa eu desenhar aqui o esboço do que vai ser para provar. Vocês já vieram com muita inovação, né? Como que vocês enxergam essa trilha e o que vocês estão vendo daqui para frente? Eu acho que para falar um pouco disso, a gente precisa falar das revoluções tecnológicas que a gente teve no mundo, né? Assim, desde os anos 1600, quando os luditas tinham medo dos teares têxteis, porque iam tirar os empregos das pessoas. Então tem gente ainda assim no mercado de publicidade hoje. Até porque ontem eu participei de uma reunião que foi mais ou menos isso. A gente entrou em tecnologia por curiosidade, eu sou um cara curioso, entrei em cripto, NFT, AI, e aí comecei a olhar esse movimento de imagem, né, que surgiu, Midjourney e tudo mais, e posteriormente de vídeo. E eu falei, isso aqui vai mudar o negócio inteiro. Eu olhei pro Caíto e falei, a gente precisa mudar porque se a gente não mudar, a gente vai ficar para trás. Então a gente abraçou isso muito desde o começo, né? Eu abracei, fui um dos pioneiros no Brasil, o Caíto, mostrei para ele, abraçou junto comigo e a gente foi atrás disso, né? Então assim, e a tecnologia ela vem para democratizar. Mesmo na Insta, a gente acaba democratizando. Porque hoje a gente consegue fazer um filme tailor-made, craft, super criativo, com uma verba que às vezes é 3 vezes menor do que a gente faria antes, entendeu? E toda a tecnologia, até tem um cara chamado Wendell Berry, que era um fazendeiro, poeta, escritor, e ele escreveu sobre as 9 regras da tecnologia, isso em 1987. E uma delas é que a tecnologia ela tem que baratear as coisas. Então, assim, invariavelmente, a tecnologia de AI barateou a criatividade. Não a criatividade, mas o output da criatividade. Hoje, qualquer pessoa tem acesso, pode fazer. Não que isso tire a ideia, o que está por trás dessas ferramentas que a gente usa.
Tanto que o nosso foco é sempre que os humanos estejam na frente das AIs. Não só utilizar as AIs, mas um sistema híbrido onde os humanos estão operando aquilo e existe ideia, existe uma curadoria, tudo isso é de extrema importância para a gente. Então a gente vê ambas aberturas no mercado, né? Tanto essa questão da Trio de escalar e democratizar, quanto a da Insula de fazer uma coisa mais tailor-made, com mais cuidado, trazer gente de fora e tudo mais. Então é mais ou menos esse o nosso pensamento. Não sei se o Caíto quer complementar alguma coisa. Acho que falando um pouco da gente de tecnologia, eu, sei lá, há 10 anos já sou investidor de tecnologia, desde empresas como a gente conhece, a Amazon e tal, e depois comecei a migrar um pouco para o blockchain. Então eu sempre acreditei nisso na minha vida pessoal, assim, na parte meio que de finanças, né? E aí e na minha vida pessoal também, eu sempre usei a tecnologia para facilitar os meus processos. A gente até começou a falar de agente antes da gravação aqui. E é isso, assim, o que a gente pode fazer para estar o mais automatizado possível? Porque quanto mais automatizado a gente está, menos a gente vai ficar pensando na mesma coisa, né? Então eu sempre usei isso na minha vida. E aí quando o Lu chegou e falou, cara, a gente tem uma possibilidade aqui, dá uma olhada nesse negócio. Eu comecei a entender que aquilo ali já não era mais o futuro, aquilo era o presente, a gente que não estava mais aplicando aquilo e precisava aplicar. E as empresas não estavam vendo isso, né? Agora algumas já estão vendo. Então acho que foi uma coisa muito natural para a gente trazer o que a gente já tinha no nosso dia a dia pessoal, digamos assim, para o profissional agora. A gente fala de AI e vocês trazem todo o processo criativo, né? Desde o começo. Então estamos falando de vídeo, foto, e você trouxe uma frase que eu acho que ela é muito real. Não interessa. Eu espero que se alguém estiver ouvindo esse podcast em 2026, 2027, ela deixe de ser real. Mas nós estamos gravando ainda em 25. E tem mais gente com medo, muitas vezes. Eu fico olhando a IA generativa, a capacidade de criação da IA, ela está trazendo mais conflito, muitas vezes, para um lugar onde ela tinha mais a colaborar. Essa é a minha visão. É meio que o Morpheus ali... E me desculpe, geração Z, para mim não tem as outras referências, tá? Eu sou Matrix desde o original, só o original. Então, as outras referências jogam fora, só a referência original agora, por favor. Tá lá o Morpheus pelo azul, pelo vermelho, o cara pegou o azul, tomou e foi embora e ficou, não. Mas, né, sabe, é tipo... As agências de turismo, quando a internet chega no Brasil, vai lá e não, proíbam isso que vai falir nosso negócio. Não, cara, não faliu o negócio. Faliu os que queriam proibir, mas várias outras surgiram, vários outros movimentos aconteceram. Me parece que tem essa resistência, obrigado, onde o cara que tem repertório vai fazer melhor, vai saber melhor, vai configurar melhor. Vocês acham que tá acontecendo aquela coisa meio... Não vou nem conhecer porque eu não quero? Você acha que é isso que está acontecendo? Eu acho que sim, cara, porque eu estava participando de um grupo de trabalho da APRO, que é a associação que regula as produtoras, e a gente tem um grupo de trabalho voltado para AI, para estabelecer os policies do mercado e tudo mais. E eu estava numa reunião onde as pessoas são pró-AI, vamos dizer assim, né? As que estão ali, entendem mais, já estão operando e tal. E eles falaram, a gente vai tomar porrada, porque tem muita gente que não aceita, não entende, não quer conhecer porque tem medo e não quer conhecer porque acha que vai tirar o emprego dele. Só que se você não conhece, a possibilidade de tirar o teu emprego é muito maior, né? Então isso é uma coisa que a gente sempre fala, assim, não adianta a gente ser avesso. É a mesma coisa quando a gente partiu para a filmagem digital, a gente filmava em película antes, e aí depois partiu para digital, as câmeras digitais. Ah, não vou continuar no filme. Tudo bem, você pode continuar. Agora, se for profissionalmente, isso de alguma forma você vai ficar para trás. Hoje até tem um movimento de fotografia de filme, de filmar com película, mas é uma coisa mais de estética, mais um commodity, vamos dizer assim, sabe? Não é uma coisa que é profissional, que é orientada para negócio. Então, assim, tem muito essa questão. Eu acho que, como eu falei, esse medo existe desde 1600. Quando a HP surgiu, o pessoal fez protesto em Nova York. Eu tenho a capa desse jornal. Eu tenho também. Não só isso, computador, várias coisas. Tem um Substack que chama The Pessimist Archive, que o cara só fala sobre isso. É muito interessante. Ele fala sobre todas as coisas de tecnologia que vieram e como foi a reação das pessoas diante daquilo. E a reação que as pessoas estão tendo diante de AI agora é basicamente a mesma do que antes. Ah, mas não existe risco, Luciano, é só alegria? Não estou falando isso. Existem os riscos e tem coisa que eu vejo que até dá medo. Eu tenho medo de algumas coisas, mas eu prefiro ter medo conhecendo do que não conhecer.
Se eu não conhecer, acho que é muito pior, né? A gente gosta de falar que a AI hoje, resumindo assim, é mais uma arma que a gente tem no nosso arsenal. A gente vai usar as armas de acordo com o que a gente acha, ou seja, o humano está à frente das coisas. Então a AI passa a ser um braço para a gente, assim como vários outras tecnologias que a gente também usa, mas a decisão é nossa, a edição é nossa, a aprovação é nossa. Curadoria. Então, curadoria é nossa. Talvez no futuro, não posso falar quando, talvez não seja tão nossa mais, mas acho que por um bom tempo ainda vai ser. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Negócios Exponenciais, e ele traz muito claramente, assim, os mercados com maior nível de automação têm menor nível de desemprego. Aí fala, não, a nossa percepção, curto prazista muitas vezes, é de que não é verdade. Sim, tipo, vai dar um chacoalho, né? E até as coisas se acertarem, talvez tenha aí um tempo, tenha uma passagem, mas quem abraçar isso olhando para qual é a vantagem competitiva que eu posso tirar. E aí, não estou falando só uma ou duas empresas. Quanto ao mercado, o país que quanto ao mercado se organizar, vai ficar mais ágil, vai ficar mais competitivo, vai atrair melhores cérebros, vai criar o novo ecossistema que for surgir, vai aparecer, porque... Né? E não é só subemprego. Tem muita gente que fala, você está falando isso, mas é tudo gente de Uber. Não é. Não é mesmo, assim, você pegar ali, né, estamos falando de um livro escrito na Singularity, então, assim, tem muito dado dentro dele que mostra, e eu acho que tu trouxe um ponto importante, que é até onde vai o humano. A gente não consegue pensar hoje até onde vai o humano. Talvez daqui a pouco a gente pare de editar, talvez daqui a pouco a gente vai fazer outro tipo de atividade. Vai ter espaço pra gente, não tenha... Eu não tenho a dúvida de que não vai ter espaço, porque... Se não tiver espaço pra gente, acaba o mercado consumidor, inclusive. Então, esse balanço vai ser obrigatoriamente buscado, não tem muito jeito. Só que se você, por medo, ficar, não vou, tu tá abrindo mão de eficiência e produtividade, e quem abraçar isso vai estar muito na nossa frente, né? Tem algumas coisas sobre isso, né? A gente vê aí o Elon Musk falando que vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais trabalhar, tem outros entusiastas de AI que estão falando isso também, e tem essas especulações, né? Tem muita gente falando de AGI agora, do Artificial General Intelligence, né? A inteligência artificial geral, onde ela será mais inteligente do que todos os humanos e vai ultrapassar, e aí a gente vai perder o controle. O Ray Kurzweil falava disso há 20 anos atrás, e estão falando que isso deve acontecer em 2029, já anteciparam para 2027. Gente, 2027 é daqui 2 anos. Então, quando as pessoas me perguntam, eu falo, daqui 5 anos não dá para prever nada do que vai acontecer. E eu acho isso, eu acho que, eu prefiro ter mais coisas automatizadas profissionais e ficar mais tempo com a minha família, fazer esporte, ler um livro de literatura que eu adoro, um romance. E é isso que faz a diferença. As pessoas estão tão acostumados com aquele negócio de eu preciso trabalhar 12, 15, 16 horas por dia no mundo corporativo, principalmente, né, né, o mundo mais corporativo. Eu sei porque eu conheço pessoas, né, obviamente, desse mundo, que essa lógica vai mudar. Então a gente vai automatizar um monte de coisa burocrática, chata, repetitiva, e vai ficar com coisas legais, criativas para fazer, o que é o que a gente vem fazendo, né? Eu acredito muito nessa visão, assim. É legal você falar isso, Lu, porque assim, tem algumas pessoas já falando muito mais desse work smarter, né? Então, assim, não é o você trabalhar, e começa a quebrar essa história de tipo, sei lá, trabalhar até 10 horas da noite, 8 horas da noite. Hoje a gente vê um movimento muito grande de o quanto vale o tempo, né? E o tempo não é para você ficar se matando de trabalhar, principalmente se você consegue tirar coisas que são extremamente operacionais e conseguir trazer isso. Agora, olhando para o processo criativo, toda essa parte de arte, assim, de cultura, etc., o que vocês enxergam que ainda são os grandes diferenciais, justamente para seguir nesse uso da AI como uma ferramenta a mais? Eu acho que repertório e cultura. O Walter Longo é um cara que fala muito isso, assim, em podcasts e tal. Se você não tem cultura, você não tem repertório, você não vai conseguir imaginar uma imagem legal, criar uma coisa legal com AI. Não, nem distinguir, né? Oi? O que é legal, e o nem que não é legal. Exatamente. Conseguir ver além do que ela te traz, né? Então, porque a gente até brinca com isso. Na nossa plataforma, às vezes o cliente consegue chegar lá e mesmo ele sendo leigo, ele consegue tirar um filme legal. Mas ele consegue só ver aquilo. Quem tem repertório, quem já está acostumado, né, que é um pouco do nosso caso, que vem do tradicional e sabe fazer essa mistura, a gente já consegue ver além disso e falar assim, não, isso aqui a gente podia chegar ali. Então é basicamente isso, complementando o que o Lu estava falando, né?
Eu acho que a gente tem culturalmente, não digo sendo mais rico culturalmente, mas tendo esse background cultural e de repertório um pouco mais aguçado para aquele tema, a gente pode ver o que as pessoas não estão vendo. E aí é onde a criatividade dá o passo que ela tem que dar. Porque se você não tem repertório, você não tem experiência, você não consegue... O que eu vou pedir? Eu peço um negócio assim, tudo bem. A gente está chegando em um momento onde a gente pede coisas simples, né? Como a gente estava até falando, Marcelo, a gente pede coisas simples e a própria AI já otimiza aquele prompt, mas assim, não necessariamente o que saiu é o que está na tua cabeça, né? Então, quando a gente tem mais repertório, mais experiência, até uma coisa legal que um cara falou nessa reunião que eu estava da Apro, que nós somos como modelos de inteligência artificial. Só que nós somos modelos únicos. Cada um de nós tem experiência, tem relacionamentos, tem conexões, tem vivências diferentes e não importa, todo ser humano é um modelo único. Então isso é muito legal, porque a gente tem um modelo com toda a informação, né, do mundo praticamente, e nós temos nossas experiências, nossas conexões. Então aí que está a fusão, que eu acho super interessante, sabe? E tem uma coisa, acho que importante quando a gente... O modelo, ele vai se basear muitas vezes pela média. Ele vai... porque vai ter uma inteligência artificial geral. Ela vai saber o que é viver naquela localidade, daquele jeito, sabe? O que é a experiência humana? Se mudou alguma coisa radical naquela experiência, ela vai conseguir entender que é daquela forma que talvez ela toque e faça só para ficar em publicidade que a gente estava e consiga passar uma mensagem. Talvez não. Porque o que ele vai conseguir fazer, eu gosto muito de, quando eu tô, até em aula eu tô levando bastante, o diálogo de Platão, o Ion. Você pega o Ion, que ele faz o seguinte, o cara tá lá, mas ele sabe falar da Ilíada de cabeça da frente para trás, mas ele não sabe mais o que é a guerra, sabe? Ele não sabe mais o que é a honra. Então, ele fala da honra, ele fala da vitória, da conquista, mas ele já perdeu o que é a essência daquilo. Né? E pegando ali o termo usado por Platão, né? Ele só tem ali o acidente. Ele perdeu a essência, ele tem só o aspecto acidental. E aí, conforme você vai copiando, né, tu vai ficando... Porque o acidente parece mais... É o filme ruim, né? O cara pega ele vai copiando, daqui a pouco perdeu a essência. Você não tem mais o heroísmo, você não tem mais a história real, tu não tem mais nada que te emocione, porque tu perdeu aquilo que é... E ficou... Para mim é mais fácil, a partir do momento que a gente começa a ter muita AI, que a gente começa a ter dados sintéticos para treinar essas AIs, porque a gente está indo cada vez mais forte para o acidente. Então, aquilo que é genuíno, aquilo que faz parte de algo mais essencial e mais humano, mais nobre, ele vai ter ainda mais valor. E talvez pode ser o trabalho pouco, né? Mas talvez é um trabalho de um valor que gere muita coisa a partir dele, que hoje a gente não consegue conceber, porque a gente não está nesse mundo ainda, né? Não, e acho que cada vez mais, Marcelo, cada vez mais isso é mais importante. Por exemplo, eu sou um cara ultra tecnológico. Se alguém quer marcar uma reunião, a primeira coisa eu tento marcar presencial. Porque nada se compara o olho no olho, a estar aqui com vocês, a gente conversar. A gente se encontra uma vez por semana. A gente não se encontra todo dia, mas uma vez por semana a gente faz questão de se encontrar. Porque o olho no olho faz a diferença, o toque, a conexão humana faz a diferença. Então, você fazer uma reunião no Zoom, aí você dá o Alt Tab, muda, vai ver outra coisa. Todo mundo faz isso, a gente sabe. Mas a conexão humana, ela nunca vai perder, que é exatamente o que você falou. A gente tem, a AI, ela pode até simular viver numa localidade. Simular que a rua tal, não sei o que, aconteceu aquilo, contar histórias e tal. E aí que eu acho que tem um cruzamento interessante. Por exemplo, eu sou católico, e agora a gente viveu recentemente a Páscoa, eu criei 3 ceninhas da Paixão de Cristo. E quando eu estava criando aquelas cenas, eu me emocionei. Eu estava criando com AI. Mas por que eu me emocionei? Porque é a origem daquilo, é a conexão que eu tenho com aquilo. Né? Não é porque foi com AI ou não foi com AI. É por isso que a gente acredita muito também nos filmes por AI, que eles conseguem criar uma conexão mesmo sendo automatizados. Por quê? Porque tem uma ideia por trás, tem uma curadoria por trás, tem um humano por trás. Né? Você sabe, recentemente também teve um movimento, assim, principalmente quando a gente olha na arte, cultura, música, né? Um movimento muito forte de manter
essa parte humana, porque é essa parte que emociona e que ela, como você falou, você construiu algo que te emocionou porque você estava por trás construindo aquilo, porque talvez se só fosse uma coisa, tipo, cria aí uma imagem, seja religiosa, seja o que quer, não vai ter essa conexão, né? Existe todo esse ponto de contato. Acho que até o Alok fez um movimento assim também, falando, né? Putz, isso daqui tem um impacto muito grande. E agora, quando vocês falam também de democratizar, você está expandindo a possibilidade das pessoas gerarem esse tipo de impacto. Ou seja, não é só se apoiar ou deixar a tecnologia agir por si só, mas é você conseguir alcançar mais pessoas, inclusive na música, certo? Sim. Eu acho que é basicamente você usar a tecnologia para a comunicação se tornar mais fácil para aquela pessoa que ela é leiga naquilo, né? Que está numa empresa, digamos assim, que ela precisa gerar uma comunicação para mas ela não tem nem ideia de como começar. Então a gente basicamente dá as ferramentas e fala, não, por aqui você consegue começar e você vai ter um produto adequado para você, né? Exclusivo seu, que ninguém tem, e você mesmo vai fazer. Então eu acho que é por aí, né? E aí a pessoa mesmo às vezes pode se emocionar com aquilo que ela mesmo gerou, mesmo sabendo que ela não tem aquela cultura, mas aquilo tocou ela, entendeu? Então, mas aí de novo, né? Os humanos que estão por trás da tecnologia que levaram a pessoa a criar aquilo. É até um debate que a gente tem bastante isso, né? Com a Trio, na verdade, as pessoas que estão criando junto com a gente são coautoras com a gente. Porque elas estão dando os inputs nas ferramentas que a gente criou, ou seja, se não tivesse essa ferramenta, dava um input, ela ia tirar uma coisa que era diferente, né? Mas se a gente não tivesse o input dela também, a gente não ia receber input nenhum. Claro que a gente pode criar o input, a gente cria isso na Ínsula, tudo bem, mas na Trio não, a gente é do input dela. Então elas acabam sendo coautoras. Então acaba numa revolução onde muitas pessoas que não tinham ideia conseguem chegar em produtos super interessantes e cada vez mais isso está mais próximo de qualquer pessoa. Eu acho que essa é a ideia da tecnologia. A gente está falando aqui de criatividade, de filme, mas isso em tudo, no WhatsApp. A gente não olha muito para o retrovisor, mas para falar da tecnologia a gente tem que olhar para trás e falar, né, o que vocês estavam falando no começo aqui. A gente já foi impactado por tudo isso no passado, os disquetes de computador, a gente esperar, discar, né, tirar a linha de casa e plugar no computador. Tipo, entrar depois da meia-noite, era mais barato. Né? Imagina nossos filhos ouvindo isso, eles nem sabem o que é isso, eles sabem o que é disquete, eles acham que é um frisbee. A gente mudou o verbo. Você entrava na internet. Ninguém entra na internet, a gente vive na internet, é diferente. A gente mudou o verbo. É engraçado quando tu falar que é muito rápido. Se a gente olha numa visão histórica o que você está falando, apesar que se eu falar isso pro meu filho ele vai achar que é pré-histórico, mas não é. Nós estamos falando de um período de 30 anos, 40 anos. 30 e poucos anos. Né? Você sai do... Nem todo mundo tem acesso. Quem tem acesso é por pouco tempo. No momento, o disquete que não carregava nada era o que carregava toda a nossa vida, que praticamente não era uma vida digital, para uma coisa que cai à internet, pelo amor de Deus. Né? Agora, quando a gente olha para o mercado publicitário, né, a gente tem vários movimentos ali. A gente tem a época... ouro ali, onde tinham as grandes agências com o cara mais criativo, espetacular, não sei o que e tal. Aí depois a gente teve um movimento que basicamente qualquer pessoa com um MacBook e um Photoshop poderia virar uma agência, né? E a gente tem também um movimento muito grande do que era feito antes para ficar bonito e para ganhar um prêmio e do que de fato dava resultado. E aí a gente olha hoje em dia, porque a gente trabalha olhando para marketing, mix modeling e tudo mais, que é assim, não é mais só como eu vou investir a minha verba porque é a distribuição, não, é o que eu estou fazendo e quanto eu tenho com cada real investido, né, quanto que eu tenho de retorno. E olhando para o impacto do trabalho que vocês estão fazendo na Ínsula e na Trio, vocês enxergam que isso também vai impulsionar uma mudança muito grande nesse modelo tradicional de agências, assim, ou muito mais como um acelerador? Olha, eu gostaria de ter outra resposta, mas eu acho que a verdade é que a gente não está acelerando nada, a gente só viu antes, né? A gente começou antes, porque essa mudança ela já vem acontecendo e a gente tem visto ela de dentro, assim, os grandes grupos de agência, o que eles estão fazendo? Eles estão cada vez menores. Por quê? Porque eles são transatlânticos, são os Titanics. E os Titanics não conseguem mais boiar, eles todos vão afundar. Se eles não se
né, se desmembrarem em pequenos barcos ou lanchas, eles vão afundar, e que é o que a gente vê acontecendo. Quantas agências vocês não viram se fundir aí nos últimos 5 anos? Acho que nos últimos 5 anos mais do que outros anos até, né? Em 10 anos, então. Então, acho que esse movimento, a tecnologia por si só já faz isso. A gente teve a sorte de a gente sempre pensar um pouco mais à frente, sem querer me achar, nada, não achar. Mas, por exemplo, quando veio a pandemia, a gente trabalhava muito Latam. Então, na época era Skype, nem lembro, não era o Zoom ainda. Mas a gente já fazia PPM com online, a gente já trabalhava assim. Então, quando veio a pandemia, a gente não precisou fazer nada, a gente foi para casa, só isso. E outras pessoas tiveram que se rearranjar e mudar completamente a forma de trabalho. Então, acho que a gente só trouxe e só traz e mostra, olha o que está acontecendo. É isso que a gente faz como empresa, eu faço um pouco como criador de conteúdo também. E isso já vem mudando muito o mercado e acho que vai mudar cada vez mais, né? Muito profundo até, uma forma profunda. A Fá trouxe um ponto interessante, que eu tenho uma opinião, não digo quadrada quanto a isso, mas eu acho que agora com a tecnologia, os negócios eles vão ser muito mais explícitos que são negócios, né? E são negócios criativos, mas eles são muito mais negócios antes de ser criativo. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso falar o nome de cliente aqui porque não me autorizaram, mas tem clientes que a gente fala, que eles falam assim, cara, a gente precisa fazer isso acontecer quanto antes possível. E eu sei que a capacidade criativa de vocês vai ser muito boa se demorar pouco tempo. Eu sei que vocês querem demorar mais, mas eu não tenho tempo, porque quanto antes eu colocar isso no ar, mais rápido eu vendo o carro. Eu tenho que vender carro todo mês. Então, isso não dá para entrar no dia 20 do mês. Se eu te entrego o material no dia 30 do mês passado, se você conseguir me devolver isso no dia 5, eu tenho 25 dias para vender carro. Se você me entregar no dia 20, eu tenho 10. Então, e eu preciso bater minhas metas. Então, assim, está muito explícito com que nível que a gente está entregando com AI, aquele material, quanto mais rápido, mais ele tem retorno, mais ele investe, mais ele mede performance, consegue ver como é que ele faz o círculo dele girar mais rápido. Eu não digo que todos os clientes vão ser assim, porque tem diferentes nichos de cliente, mas o que eu digo agora é que o business está muito mais aflorado. Na verdade, até no entretenimento é aflorado. A gente acha que os filmes que ganham Oscar não tem... É um business super bem feito por pessoas super capacitadas, né? Mas acho que agora com tecnologia isso vai ficar muito explícito. Já está muito explícito com os clientes. E falando de filme, eu li um artigo essa semana que está dizendo que daqui 5 anos Hollywood não existe mais. Então, assim, Hollywood, né, essa área de entretenimento de Oscar, nível Oscar, está sofrendo muito, mas muito, assim, a gente nem imagina o quanto eles estão sofrendo muito. Em 5 anos Hollywood deixar de existir, opa, peraí, mas eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Não que eu deseje isso, né? Acho que até vale a pena a gente trazer um exemplo aqui, basicamente da Ínsula, que quando a gente está produzindo o filme, a gente pode produzir de forma híbrida também. A gente filmou 15 anos da nossa vida, a gente sabe, né? Parece pouco, mas enfim. Então a discussão com o cliente vai ser, a gente fez um filme 100%, um caso real aqui, 100% AI, só que aquela cena específica, a tecnologia não entregou o que a gente precisava ainda. Entregou uma cena bonita, mas não é aquilo que a gente precisava ainda. Então o debate com o cliente cliente, vamos fazer uma cena só, vai demorar para você 20 dias para eu te entregar isso, 15 dias. Por quê? Porque é um processo, precisa ver os atores, ir para set, decidir a locação, é uma série de coisas que precisa fazer. E vai te custar 3x versus... Será que a gente ainda não está bem aqui? Você pode lançar isso amanhã com o mesmo custo que você já pagou. Então, assim, não é só sobre custo, é sobre, de business, o quanto vai fazer sentido para você isso. A gente está com você em qualquer das duas alternativas. Então, acho que o papo vai ser muito mais nisso, sabe? Que é o que, na verdade, as empresas adoram. E as agências nem tanto, porque querem ganhar prêmio, né? Porque tem uma outra cabeça. Então, acho que agora os nichos vão ficar muito claros. Se você pode fazer uma coisa que é mais rápida, mais barata, com a mesma qualidade, você não vai fazer? Pô, todo mundo vai fazer. É óbvio. Não, que eu fico, eu acho que às vezes não, né? Tem uma zona cinza que eu acho que tu trouxe muito bem, né? De vez em quando o cara da agência ele tá achando que ele tá fazendo arte. E desculpa, você não tá filmando o iluminado. Você tá vendendo sabão de pó. É outra coisa. Tá vendendo carro.
Cara, eu preciso vender carro. E se o cara que vai comprar o carro semana que vem sair na rua e não ter o carro da marca B, só tem o da marca C, porque pode comprar ele só viu que o da C existe, ele vai comprar o outro. Então, acho que são coisas na lógica diferente. Eu fico triste quando eu ouço de Hollywood, assim, porque eu não consigo ver o Miyá conseguindo fazer o Iluminado, sabe? Eu também não. Sim, não é, aquilo ali não... Eu não consigo ver ser humano fazendo aquilo de novo. Não, então, nem eu. sabe? Tem coisas que são muito viscerais, que Sim. eu acho que vai faltar. Ainda vai ter espaço. Talvez Avengers, apesar de eu ter gostado, né? Pô, dá pra fazer boa parte em A, assim. Dá. Agora, um Iluminado, um Poderoso Chefão, acho que não, né? Não vai ser toda hora que vai aparecer. Mas vender carro? Vender sabão em pó. Isso que você falou é uma coisa muito legal, assim, porque eu acredito muito nisso. Esse negócio de a gente olhar sempre pro passado, eu acho muito legal, e eu sempre trago isso nos meus conteúdos. Todo domingo no meu Instagram eu trago coisas de cultura, coisas às vezes muitas vezes antigas, porque eu adoro filme antigo, adoro coisas assim. Eu acho que não vai acabar, sabe? Eu acho muito difícil a gente ter outro Iluminado, assim como eu acho difícil a gente ter um outro Guns N' Roses no mundo. Eu acho que a gente não vai ter. Eu acho que a gente pode até ter coisas muito legais, grandiosas, mas eu não sei se a gente vai ter coisas tão grandiosas como a gente teve até aqui, a não ser que a sociedade, depois da AGI, mude de uma forma que a gente não espera. Mas eu acho muito difícil, porque tudo é muito nichado hoje. Hoje você tem as tribos, você tem as coisas que são muito nichadas. E acho que a tendência cada vez mais, o pessoal já está falando de... Agora o Oscar acabou, recentemente, alguns meses atrás, acabou de aceitar coisas por AI, então você precisa dizer, mas vai aceitar intervenções por AI nos filmes do Oscar. A gente já teve, né? Aquele Tudo ao Mesmo Tempo Agora já teve teve umas cenas ali que foram feitas. Então assim, é como CGI. Pô, você vai ver um filme do Superman, do Avengers, você vai ver um monte de ator com cabo numa tela verde, se você for ver o making of. Né? Então, pra mim, isso não tem muita diferença de AI. Pra mim é a mesma coisa. A realidade não tá ali. Agora, um iluminado, aí já é uma outra coisa. Né? Pô, até arrepia de falar. Então, assim, é muito difícil. Isso é uma coisa que me dá um certo receio até, que eu estava conversando sobre isso recentemente. Que vai chegar uma hora, às vezes eu sento na TV, eu tenho muito pouco tempo para assistir série, filme. Às vezes eu sento na TV, eu fico o pouco tempo que eu tenho decidindo o que eu vou ver e não vejo nada. Porque a gente tem uma explosão de conteúdo, né? É isso, a explosão infinita criativa, que não necessariamente é criativa. Quando às vezes você pega uma série e começa a te falar, nossa, que bosta, não gostei. Então, o que a gente precisa hoje é do quê? Curadoria, pessoas que façam o que a gente está tentando fazer, de apontar para qual caminho seguir. É por isso que eu comecei a produzir conteúdo, por isso que a gente começou toda essa empreitada da Trio, da Ínsula. Esse caminho pode te entregar uma coisa legal, mas precisa de curadoria. E para curadoria precisa de repertório, precisa de cultura. É o que a gente estava falando no início, né? Tem uma camada onde você consegue fazer a curadoria personalizada. Então, não estou falando na parte artística, né? Que é isso que você comentou. Mas você pega, por exemplo, hoje o Netflix, etc. Ele tem lá, se você gostou, se você assistiu, o que mais você assistiu, e ele começa a levar o cardápio em cima das coisas que ele já sabe, porque ele vai aprendendo, que vão te interessar mais. Quando a gente vai para esse universo de criar essas coisas, é muito diferente de você trabalhar com os dados existentes para falar o que tem mais afinidade, o que vai ter mais consistência para aquela pessoa, né? Então a gente vai para uma camada onde ainda tem muito esse toque humano, porque uma pessoa, se hoje, para você fazer algumas coisas no ChatGPT, e por mais que a gente fale, tá muito democratizado, qualquer pessoa com acesso à internet consegue usar gratuitamente o ChatGPT. Mas aí tem um movimento também, olhando até para as próximas gerações, falta repertório para você fazer o refinamento para ter aquela resposta, né? Sim. Eu acho que, por exemplo, essa questão da sugestão dos streamings e tal, que você citou, eu acho legal que fornece coisas ali que eu gosto e tal, mas por um lado eu não gosto, porque eu gosto de entrar no meu carro e falar, puta, o que eu vou ouvir hoje? Sem nenhuma influência. Eu vi uma foto do Bon Jovi, então me deu vontade de ouvir Bon Jovi. Não, aí eu falo, não, então eu não vou ouvir Bon Jovi. Eu acho que às vezes, a gente como ser humano, a gente precisa ir contra as influências que a gente recebe.
E com AI, isso é um pouco... com AI, eu digo, em nosso entorno 100%, que é mais ou menos para onde a gente está caminhando, é mais difícil. Por isso que a gente não pode deixar de lado o pensamento crítico, o pensamento analítico, né? Muito a questão dos dados. A gente precisa saber analisar dados por nós, não só pela AI, né? Saber analisar criativamente um projeto, uma peça. Não adianta só a AI, o cliente que trabalha com a gente, ele sabe analisar, para mim tá bom, para ele funciona. Pô, tá legal, não sei o que e tal. Mas agora, talvez para outra pessoa não esteja, mas se para ele tá, pô, a curadoria dele, pro cliente dele, que ele conhece, acho que isso que é importante. A gente não pode perder isso, nunca, porque aí a gente tem uma questão, né? Mas eu gostei do não pode perder isso. Vocês estão hoje com 2 empresas, mercado criativo, de IA. A gente sabe que a gente não pode perder o senso crítico. Eu tô falando a gente sabe aqui porque acho que foi consenso entre nós 4. Como é que você vai formar esse talento? Como é que se forma novos talentos criativos nesse mundo em que tem muita gente com medo, principalmente né, dos profissionais criativos? Como é que vocês estão formando gente? Como é que vocês estão pensando em formar gente para crescer? A gente fez alguns programas, isso na Trio, né, antes de lançar a Ínsula, e um deles a gente vem não mais tendo esse programa aberto como a gente tinha, e mais fechado, que é olhar para pessoas do nosso mercado e ver quem tem aquele potencial, quem tem aquele olho que a gente também tem, e tentar trazer essa pessoa para o time. Então, assim, essa é um dos jeitos que a gente vê, e a gente hoje sente dificuldade com isso, porque é o que você estava falando. Eu acho que o ser humano, a primeira coisa, quando chega nele, ele tem a negação, né? É até feio falar isso, mas ele sempre nega para depois aceitar. Então é isso, a tecnologia bate, os early adopters aceitam, só que os outros não. Sempre é um problema, sempre tem esse problema. Eles sempre olham para o lado totalmente negativo, embora haja lado negativo. Então, é difícil você ter alguém que olha e fala, não, peraí, eu acho que dá para tirar um proveito disso. Tem coisas ruins que podem acontecer, mas dá para tirar um proveito, né? Então eu lembro quando o Lu começou a testar os vídeos por AI, era horrível, mas ele teve o olho e viu. E falou, não, mas isso aqui já dá para tirar alguma coisa daqui. E cada mês que passou desde ali, a gente vê que a gente vai chegando num nível que cada vez vai melhorando. Então é ter um pouco desse olho. Então, é a gente entender quem tem esse olho, quem tem um pouco dessa vontade. Porque não adianta a gente tentar fazer alguém que não queira ser alguém que ela não é. Ela pode até ser no futuro. A gente começou antes da nossa gravação aqui a falar disso. Tem clientes que não querem ver, eles querem ver os outros performarem para depois ele falar, não, eu quero fazer igual. Pô, mas você podia ter feito antes dele, eu te dei essa oportunidade. Mas ele não quer tomar esse risco, né? E aí, assim, ele até vai pagar um preço que talvez seja não era o preço que ele teria pago na época, mas também ele não está tomando o risco que ele tomou na época. Então tem uma série de coisas para a gente conversar. Mas então é mais ou menos assim que a gente vê, e agora a gente também está com uma ação gratuita que a gente vai lançar em breve, que é para capacitar profissionais do nosso mercado, que a gente sabe que eles, com a vinda da AI, eles vão acabar perdendo diárias, não perdendo emprego, perdendo diárias. Então a gente vendo isso, que é tentar capacitar para eles irem para outros lugares também, ou para eles terem outras aberturas, e entenderem que a AI está ali para ajudar eles. Não está ali para falar, agora você tinha 30 diárias por dia, 30 diárias por mês, você vai ter 5. Né? Por que então, o Caio está falando isso? Eu acho que isso é bem legal abordar esse tema, porque a gente vem num mercado onde uma produção tradicional, a gente tem 80, 100 pessoas no set, 120, e a gente tem os cabeças, diretor de fotografia, diretor de arte, figurinista, etc., e tem a galera que faz acontecer mesmo, que é o quê? Maquinária, elétrica, o cara que carrega cabo, motorista. E essa galera, nessa revolução de AI, o mercado já está afunilando. Para eles vai afunilar muito mais. Então, a gente não gosta disso. A gente sempre quer... Por exemplo, quando a gente começou a fazer, tinha gente que fazia tudo sozinha. A gente falou, não, vamos chamar o diretor, vamos chamar o montador, vamos chamar o motion, vamos chamar o diretor de arte, figurinista, para quê? Para olhar aquilo e falar, e colocar ali uma visão artística, mesmo na AI, né? Então a gente sempre pensa isso é muito agregador.
E tem gente que começou a trabalhar que falou, não, eu faço tudo sozinho, áudio, vídeo, não sei o que, motion e tal, legal. Não é esse o caminho que a gente escolheu. Então, o que a gente está falando é que essas pessoas que vão acabar sendo prejudicadas pela tecnologia, que vão ser, a gente está tentando, de alguma forma, trabalhando em conjunto com a APRO, de criar alguma forma de requalificação, de reciclagem, para mostrar para os caras, olha, tem outros caminhos aqui também, vai afunilar aqui, e a gente está até fazendo um estudo de levantar quantas diárias faziam, quantas diárias estão fazendo, para que esse ecossistema não se prejudique, porque assim, ele será prejudicado, inevitavelmente. Se a gente for pensar que 100 anos atrás, 83% das pessoas trabalhavam em agricultura, hoje isso é menos de 3%. Então, com essa galera mais braçal, vai acontecer mais ou menos a mesma coisa. A gente também olha para isso para não deixar os caras desamparados, entendeu? Tentar fazer alguma coisa e trazer eles junto para o futuro, né? E tem uma parte que vocês falaram ali, né? A parte do repertório. E há uns meses atrás eu estava vendo o Ricardo Amorim no podcast do Vilela, e ele estava falando dessa questão da geração, né? Aí você tem, por exemplo, uma geração que lê menos, escreve menos, tem uma dificuldade enorme de interpretação de textos ali, de interpretação de ideia, etc., que na visão dele, ele fala, as pessoas dessa geração, porque muita coisa falar, né, a geração tipo milênio. É por isso que eles se comunicam por emoji. É mais fácil, né? Mais fácil. Mas o que ele estava falando é assim, tem várias coisas que a gente fala, putz, vamos perder para a geração mais nova, porque vem a geração assim, vai ser mais rápido, vai ser mais não sei o quê. Tá, daí ele falou, mas esse ponto eu acho que não. Acho que tem mais gente que tem esse olhar, né? Porque fala, o repertório, o cuidado, a leitura, a capacidade de interpretação, etc., que as gerações mais velhas têm, elas conseguem dar um potencial para o uso de tecnologia muito grande. Olhando para isso, assim, o que vocês ainda acham que é exclusivamente humano? E na visão de vocês, versus toda essa enxurrada, digamos assim, de tecnologia? Pergunta difícil, viu? Porque é fácil e difícil ao mesmo tempo. Porque a gente pode falar essência. Tem muita gente que fala de ciência, consciência da AI. Eu acho que no fundo, assim, pelo menos, não sei se o Caíto discorda, mas pelas minhas experiências recentes, eu acho que a consciência humana, sabe? E quando eu digo consciência, não é a gente estar consciente de um ato, alguma coisa assim, mas a consciência mesmo que tá dentro da gente, sabe? A alma, né? Encare como quiser, cada pessoa acredita numa coisa hoje. Isso todo mundo tem, até as pessoas que têm preguiça de ler, talvez não trabalharam tanto isso ainda. Mas eu acho que a consciência, né, a essência da humanidade, isso não tem como, assim. Tem uma coisa muito legal que o Papa Francisco, né, falecido aí recentemente, alguns meses, ele falava sobre AI. Ele era um cara que estava olhando muito para AI. E ele fez uma reunião com alguém da Microsoft, não me lembro quem agora, e eu sempre falo isso, até em todos os painéis que eu dou, eu falo isso. E a mensagem que ele deixava relacionada a AI é: sejam humanos. Então é o que eu sempre trago, assim, a gente tem que ser humano, né? Nós somos humanos, toque, a gente tem que buscar fazer coisas difíceis, a gente tem que buscar desafios, novas perspectivas, sabe? Então, se puder falar alguma coisa, eu diria que é a consciência e o ser humano. Eu resumiria tudo isso. Eu acho que o homem, na verdade, a pessoa, né, ela veio para liderar. É basicamente isso, assim. Ela que vai tomar as atitudes, que vai ter o discernimento de olhar para o caminho e ver tudo que os nossos braços hoje, que são as máquinas e AIs e tecnologias, fazem. Então, eu acho que é isso, assim, a nossa capacidade pensante é muito maior do que qualquer outro animal. O ser humano é uma cabeça pensante, é isso. Toda a parte física, que a gente tem um desgaste físico, mas quando a gente tem um desgaste mental, é aí que tudo trava. Não sei se vocês já perceberam, quando vocês viajam de férias, vocês viajam para vários lugares, o corpo está estourado, mas a mente está ótima. E é isso que te segura. Então, eu vou muito nessa linha, assim, acho que a gente tá aqui com tecnologia para ser a mente da tecnologia, e ela vai levando, até a hora que ela conseguir passar a gente.
Então, acho que eu mais ou menos vejo dessa forma. É aí que o bicho pega. E tem uma coisa, né, dentro desse aspecto, eu tô lendo aquele livro do Ray Kurzweil, A Singularidade Está Mais Próxima. Ele escreveu A Singularidade Está Próxima em 2005, 2004, e agora recentemente A Singularidade Está Mais Próxima. E ele já falava e continua falando sobre nanotecnologia e como a gente vai aspirar um nanobot, vai para o nosso cérebro, e aí a gente vai ter um modelo, vai ampliar nossa consciência, ampliar nossa capacidade. Por um lado eu olho e falo, porra, isso é do caralho, legal pra caramba, eu vou virar um super eu. Por outro lado eu falo, mas peraí, e a minha autenticidade, né, minha consciência como humano, o que vai acontecer com ela? E aí a gente pode até colocar, tem aquela lenda do navio de Teseu, não sei se vocês conhecem, que é, eles vão trocando placa por placa do navio, e até trocarem todas as placas. E aí, o navio continua sendo o navio de Teseu ou ele é um outro navio? Então o ser humano continuará? Gente biônico, a gente ainda é a gente ou a gente não é mais a gente? Exatamente. Seremos organoides? O que seremos? Aonde a gente vai chegar? Então acho que essa é uma coisa... Eu gosto da analogia do navio de Teseu, mas vou responder a pergunta que tu fez para eles pegando esse gancho, porque tem algo que eu acho que é muito humano, que é a nossa capacidade de ser racionalmente irracional, sabe? Porque, vamos lembrar assim, nós somos uns bichos que nasceu na África. E nós estamos gravando isso das Américas. Tá? Os meus ancestrais provavelmente chegaram aqui de navio, mas assim, quem já estava aqui, os povos originários chegaram a pé. Né? Eles vieram para cá a pé. Tem muita... Você pega lá o caminho que o Harari coloca no Sapiens, não. Aí no degelo da Groenlândia eles caminham para... Caraca, vocês andaram da África para América do Sul. É irracional. Aí depois veio mais gente, de navio, sem saber para onde ia. Entra num navio que é legal. Eu tive em Boston tem um tempo e aí a gente foi para fazer o caminho do chá. E aí tem lá um barco que... Eu falei, nossa, legal o barquinho, né? Eu pensando no barquinho. Aí você vai, não, aquele barquinho é maior do que as caravelas que vieram para cá a primeira vez. Tanto as de Colombo quanto as de Cabral. Aí você, cara, então eles eram uma canoa. Porque a gente olha os nossos transatlânticos hoje e fica imaginando que... Não, é isso. Eles iam pra morte, praticamente. Aí hoje, então, agora vamos descobrir outra, vamos pra Marte. Tu pega um foguete, que é um míssil, né? A diferença do foguete pro míssil é que o foguete não volta de bico, né? O míssil não volta o míssil volta, o foguete não. Agora volta de ré. Tá? Então, agora ele tá falando. Antes eles iam planejando, agora ele volta de ré. Mas assim, e vão pra Marte. Por quê? Não, porque a gente tem que... Nós temos isso de querer ir atrás daquilo que, se você for pensar... Desconhecido. É só para poder ir pro desconhecido, é só para conquistar algo novo, Isso não é racional, mas para nós é. Talvez esse instinto de buscar algo novo, de não achar que tem fronteira que segura, é a coisa que vai manter a gente humano. Talvez se a gente perder isso, é a hora que o navio de Teseu deixou de ser um navio de Teseu. Pode ser. Muito legal, muito legal. A gente tem mais 2 horas aí, Fabi? Eu bem queria, mas a gente vai ter que encerrar. Mas, olha, gente, queria agradecer muito vocês pelo papo, foi muito gostoso estar aqui, que bom saber, que legal, todo mundo, eu tenho certeza que quem nos ouviu, nos assistiu até agora, aproveitou muito esse conteúdo. Obrigada. Obrigado a vocês, A gente que agradece, demais. uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Quem chegou até aqui, encontra vocês aonde? Como é que eles continuam sabendo o que acontece na Trio, na Ínsula, com o Luciano, Caio, todo mundo? Bom, na Trio, triohub.io, não sei se vocês vão colocar aqui depois. Vão estar os links todos aqui embaixo. Tá. Aí tem nosso Insta, LinkedIn, Ínsula a mesma coisa, mas daí... Insula-ai.com e temos o Instagram, trio.hub e Insula-ai. E depois tem mais novidades de outras empresas que estão vindo aí, de acordo com a evolução da tecnologia. Então segue lá eles para conseguir saber essas novidades. E eu nem vou pedir, essa eu sei que você já deu joinha, já botou 5 estrelas, porque esse episódio foi demais. Eu não vou nem pedir para vocês que vocês já fizeram. A gente se vê semana que vem, gente. Valeu!